52 reflexões sobre a Bíblia. Escrito por Andréa Maciel. Livro de Jeremias. Estrutura do livro. O livro de Jeremias é uma das obras proféticas mais densas e emocionantes das Escrituras. Escrito pelo próprio profeta Jeremias com o apoio de seu escriba Baruque, o livro reúne oráculos, lamentos, narrativas históricas e visões que revelam a dor de um profeta fiel em meio a uma geração rebelde. Jeremias foi chamado para anunciar a destruição iminente de Jerusalém, mas também carregava consigo promessas profundas de esperança e restauração. O livro é uma convocação à responsabilidade espiritual, à fidelidade à aliança com Deus e à confiança em sua promessa, mesmo quando tudo parece ruir. Sua mensagem é profundamente atual, uma advertência contra a superficialidade religiosa e um chamado à transformação do coração. O chamado e a missão profética, capítulos 1 a 6. Tema: o profeta das lágrimas e a voz solitária do juízo. O chamado de Jeremias ainda jovem. Símbolos da missão profética: amendoeira e caldeirão fervente. Primeiras denúncias contra a idolatria e a corrupção. Apelo ao arrependimento e alerta sobre a vinda do invasor do norte. Juízo sobre Judá e Jerusalém, capítulos 7 a 29. Tema: a rebeldia de um povo e as consequências da infidelidade. O sermão do templo e a denúncia da falsa segurança religiosa. Visões simbólicas: cinto podre, vaso quebrado, cesto de figos. Confronto com falsos profetas. Perseguições contra Jeremias, prisões, ameaças, zombaria. Profecia sobre os 70 anos de cativeiro na Babilônia. O livro da consolação, capítulos 30 a 33. Tema: promessas de esperança e a nova aliança. Deus promete restaurar Israel e Judá. Restauração da alegria e da colheita. Promessa da nova aliança escrita no coração Jeremias, capítulo 31, versículo 31 a 34. Restauração da linhagem de Davi e dos sacerdotes. Crises finais e a queda de Jerusalém, capítulos 34 a 45. Tema: desobediência crônica e o cumprimento do juízo. Quebra do pacto de libertação dos escravos. Profecias contra reis e líderes Edequias Joaquim. Jeremias na cisterna e sua libertação. A queda de Jerusalém relatada com dor. A ida forçada ao Egito e a profecia contra esse refúgio. Juízo às nações e epílogo histórico, capítulos 46 a 52. Tema: Deus é Senhor sobre todas as nações, e cumprirá sua justiça. Oráculos contra as nações: Egito, Moabe, Amon, Edom, Elão, Babilônia. Profecia detalhada da queda de Babilônia. Capítulo final: destruição de Jerusalém e reintegração de Joaquim na Babilônia. Temas principais do livro de Jeremias. Aliança e infidelidade espiritual. O tema da aliança entre Deus e Israel é central. Jeremias denuncia a quebra desse pacto por meio da idolatria, da injustiça social e da hipocrisia religiosa. A infidelidade do povo é comparada à traição conjugal, revelando o aspecto relacional, íntimo e doloroso do afastamento de Deus. Juízo divino e responsabilidade coletiva. Jeremias não poupa avisos: o juízo viria através da Babilônia como instrumento divino. Esse tema revela que Deus disciplina seu povo, não por crueldade, mas para corrigir, restaurar e purificar. O juízo é consequência direta da persistente desobediência. Chamado profético e sofrimento pessoal. Jeremias é conhecido como o profeta chorão, porque encarna a dor do povo e o peso do chamado. Seu sofrimento mostra que servir a Deus nem sempre é glorioso aos olhos humanos, mas é marcado por fidelidade inabalável, mesmo quando não há aplauso ou compreensão. Falsidade religiosa e ilusão espiritual. O livro denuncia profetas mentirosos, líderes corruptos e práticas religiosas vazias. Jeremias clama por autenticidade. Não basta frequentar o templo ou oferecer sacrifícios. Deus busca um coração quebrantado e uma vida de verdade. Esperança, restauração e nova aliança. Mesmo diante do caos, Jeremias anuncia esperança.
A nova aliança prometida. Jeremias capítulo 31 para 31-34 aponta para um relacionamento direto com Deus, onde a lei é escrita no coração e o perdão é completo. É uma das promessas messiânicas mais poderosas de toda a Bíblia. Soberania de Deus sobre as nações. Os capítulos finais revelam que Deus não governa apenas Israel, mas todas as nações. Ele julga impérios, derruba reis, exalta humildes e conduz a história conforme seus planos eternos. Mensagem central do livro de Jeremias. O livro de Jeremias revela o coração quebrantado de Deus diante da rebeldia persistente de seu povo, e o coração obediente de um profeta que foi chamado para falar mesmo quando ninguém queria ouvir. A mensagem central gira em torno de um contraste poderoso, o juízo inevitável por causa do pecado e a esperança inquebrantável de um novo começo. Deus não apenas confronta o erro, ele clama pelo arrependimento. E mesmo quando o povo insiste em rejeitá-lo, ele permanece fiel ao seu plano de restauração. Jeremias apresenta um Deus que não desiste, que disciplina mas também acolhe, que permite a dor, mas promete cura, que escreve uma nova história com aqueles que decidem voltar para ele. No auge da desesperança, surge a promessa da nova aliança, um pacto eterno baseado não em rituais externos, mas em transformação interior. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Jeremias capítulo 31, versículo 33-34. Essa mensagem aponta diretamente para Jesus, o cumprimento dessa aliança, e mostra que Deus é um Pai que corrige para restaurar e transforma corações para habitar neles. Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Essa passagem foi escrita pelo profeta Jeremias em uma carta endereçada aos exilados judeus que estavam na Babilônia, vivendo um tempo de sofrimento, incertezas e ruptura de tudo o que conheciam. Deus, por meio do profeta, os lembra de que mesmo em meio ao exílio, consequência da desobediência do povo, ele não havia abandonado seus planos. A mensagem é reconfortante e poderosa. Deus tem planos, mesmo quando tudo parece perdido. E esses planos não são de destruição, mas de restauração, paz e esperança. No hebraico original, a palavra traduzida como paz é shalom, que carrega a ideia de integridade, plenitude e bem-estar completo, espiritual, emocional, físico e relacional. Principais lições do livro de Jeremias. A obediência tem um custo, mas também tem um propósito. Jeremias foi chamado desde o ventre para ser profeta das nações. Mesmo com medo, insegurança e perseguições, ele permaneceu fiel. Sua vida ensina que o propósito de Deus não está isento de dor, mas sempre conduz a um impacto eterno. O coração do homem é enganoso, por isso precisa ser transformado. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Jeremias denuncia a religiosidade superficial e a corrupção interior. Deus não busca rituais, ele quer arrependimento genuíno e um coração que o conheça de verdade. A esperança não é anulada pelo juízo, ela nasce dele. Mesmo anunciando destruição, Jeremias nunca perdeu a visão de restauração. A promessa da nova aliança, Jeremias capítulo 31, é um marco profético da graça divina, mostrando que Deus não desiste mesmo diante da infidelidade humana. Deus procura intercessores, não espectadores. Jeremias chora pelo povo, ele não apenas transmite a mensagem, mas se envolve. Sua vida mostra que líderes espirituais devem carregar a dor do povo em oração, não apenas condená-lo. Deus honra os que permanecem firmes até o fim. Apesar de anos de rejeição, humilhação e cárcere, Jeremias termina sua missão como testemunha viva da fidelidade de Deus. Ele não viu todos os frutos do seu ministério, mas cumpriu o que lhe foi confiado. Aplicação prática do livro de Jeremias. Viva com propósito, mesmo quando for difícil. Jeremias foi chamado jovem, enfrentou rejeição, viveu isolado, mas nunca abriu mão do seu chamado. Nos dias de hoje, muitos desistem ao primeiro sinal de oposição. Jeremias nos ensina a resistir. Cumprir a missão não depende de aceitação, mas de fidelidade.
Quando você sabe que foi chamado por Deus, siga mesmo sem aplausos. Examine o seu coração com verdade e humildade. A mensagem de Jeremias sobre o coração enganoso é um alerta atemporal. Precisamos parar de justificar nossos erros e começar a permitir que Deus revele o que precisa ser transformado em nosso interior. Religião sem arrependimento é ruína disfarçada. Interceda por sua geração com lágrimas e coragem. Jeremias chorava e orava pelo povo que o perseguia. Ele não se afastou com desprezo, mas se aproximou com compaixão. Em vez de criticar o mundo à nossa volta, podemos ser pontes de intercessão, clamando por transformação em nossas famílias, igrejas, cidades e nações. Tenha esperança no meio da crise. Mesmo quando tudo parece ruir, Jeremias escreve cartas de esperança aos exilados, capítulo 29, e anuncia a nova aliança. Isso nos ensina a nunca parar de crer. A restauração pode parecer distante, mas Deus já está escrevendo o recomeço. Cumpra sua missão, mesmo sem ver resultados imediatos. Jeremias profetizou por décadas e foi duramente rejeitado. Ainda assim, ele não recuou. A aplicação prática é clara. Não viva por aprovação, viva por convicção. O fruto da sua fidelidade pode aparecer anos depois, ou tocar gerações que você nunca verá. Conclusão do livro de Jeremias. O livro de Jeremias é um convite à fidelidade incondicional, mesmo diante do caos. É uma jornada que revela o coração de um profeta que carregou o peso do juízo, mas nunca deixou de anunciar a esperança. Sua vida nos mostra que Deus não busca apenas pregadores eloquentes, mas corações obedientes e dispostos a sofrer pelo que é justo. Jeremias provou que a verdade dói, mas liberta, que o arrependimento pode ser impopular, mas é o único caminho de volta. E que a esperança, mesmo quando enterrada sob os escombros da rebeldia, sempre floresce para aqueles que confiam nas promessas de Deus. Sua voz atravessa os séculos, lembrando-nos de que todo recomeço genuíno começa com quebrantamento. Frase de encerramento. Jeremias nos ensina que fidelidade é permanecer de pé, mesmo quando todo o mundo à sua volta está desmoronando.